Abra sua Bíblia, querido, em Gênesis capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos, porque nós vamos falar hoje de restaurando o meu primeiro campo missionário, a minha família. E eu quero falar com você que quando a gente fala de restauração, quando a gente fala que o mundo precisa ser restaurado, todas as coisas precisam ser restauradas, quando a gente fala que as nações precisam de restauração, as famílias precisam de restauração, elas precisam de restauração porque nós vivemos num mundo caído, porque a humanidade caiu. E aí, eu quero falar com você e eu quero pensar com você nesse ambiente da queda. E eu quero refletir com você o que aconteceu nesse ambiente da queda e de que maneira esse ambiente que nós podemos ver na primeira família, de que maneira isso nos afeta, de que maneira isso afeta a sua casa hoje. Porque eu creio que hoje o Senhor quer nos despertar para sermos missionários na nossa casa. Que você entenda a sua família como seu campo missionário. Que você veja os seus filhos como prioridade missionária. Queridos, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder quem está próximo. Oswald Smith, um grande missionário, ele tem uma frase que diz assim: a luz que brilha mais longe, ela necessariamente brilha mais perto no ponto de origem. Pensa num farol, pensa numa luz que brilha muito longe, ela necessariamente brilha mais perto no ponto de origem. E hoje eu estou aqui na Segunda Igreja Presbiteriana para dizer para você que o Senhor quer te levar longe. Mas para o Senhor te levar longe, você precisa brilhar forte no ponto de origem. E o ponto de origem, o seu campo missionário mais próximo, é a sua casa. Aleluia! É a sua casa. E eu quero ler com você Gênesis 3 e eu quero tirar rapidamente 4 princípios para você aplicar na sua família que vão te ajudar a perceber o seu ministério, o seu chamado como missionário dentro da sua casa. Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 15, a Bíblia, do 7 ao 15, a Bíblia diz assim: Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. Ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Queridos, nós estamos aqui no contexto da queda. Nós estamos aqui no ambiente onde o pecado entra no mundo. E o que eu tenho antes da queda? O que eu tenho antes da queda é toda a criação plena em comunhão com Deus. O que eu tenho antes da queda é todos os dias aquela família formada por Adão e Eva. Eu tenho aquela primeira família ouvindo a Deus. O que eu tenho antes da queda? Eu tenho uma comunhão completa dos cônjuges. O que eu tenho antes da queda? Eu tenho uma comunhão plena com o Senhor. O homem ouve a Deus. O homem obedece ao Senhor. Comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, governo de Deus, provisão de Deus, mandamentos de Deus. Mas com a queda, quando nós vimos aqui, eu tenho uma quebra nesse relacionamento. E eu tenho uma quebra que atinge o relacionamento horizontal e o relacionamento vertical. E até hoje, nós enfrentamos consequências e vivemos diante deste cenário.
As famílias hoje têm enfrentado grandes desafios. Grandes desafios. Grandes desafios nos relacionamentos. Grandes desafios no matrimônio. Grandes desafios no relacionamento entre pais e filhos. Grandes desafios na conexão de gerações. E eu sei que existem maridos e mulheres que são sinceros. E eles querem melhorar o casamento, mas eles não sabem como. Pais e filhos que querem melhorar o relacionamento com os filhos, mas eles não sabem como. Que sabem que eles precisam discipular os filhos, mas não sabem como acessar o coração desse filho. Porque às vezes você pode ter um filho, um sobrinho, um neto, que é como um país fechado. O coração fechado para o Evangelho. O coração trancado para a palavra de Deus. E aí você, como alguém, como um cristão, diante de um campo difícil, você não abandona esse campo. Você se entrega. Você se entrega ao Senhor por este campo difícil. Restaurando o meu primeiro campo missionário, que é a minha família. Eu quero fazer uma pergunta aqui rápida. Quantos que estão aqui e têm todos da sua casa são cristãos? Todos que moram com você são cristãos? Levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Agora eu quero que levante a mão se tem alguém aqui que na sua casa, dos que moram com você, só você serve ao Senhor. Levanta a mão. Fica com a mão levantada bem alto. Olha para esses irmãos, gente. Olha para esses irmãos. Só tem eles, na casa deles, que servem ao Senhor. Pode abaixar. Você que tem toda a sua família crente, você não sabe como é a realidade de só você ser um cristão na sua casa. A dificuldade de só você ser um cristão. De você olhar algo como tremendo que aconteceu no culto e chega e fala assim, não adianta eu falar porque não dá. Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que estava com aquela chinesa que eu falei no início, todos os dias, é o mesmo Jesus que está com você todos os dias quando você acorda na sua casa. É o mesmo. Ele é Emmanuel, é Deus conosco. E hoje nós vamos ser despertados para nossa missão missionária na nossa casa e na nossa família. E eu quero dar para você rapidamente 4 princípios a partir desse texto que vão te ajudar em missões na sua casa. E o primeiro princípio que eu quero deixar para você guardar no seu coração é: priorize a voz de Deus na sua casa e na sua vida. Priorize a voz de Deus. Deixa eu te dizer, Gênesis 3:1, a Bíblia diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deixa eu te dizer, houve um tempo no jardim que a voz de Deus era única para Adão e Eva. A voz de Deus era exclusiva para Adão e Eva. Mas num determinado momento, uma outra voz apareceu. E o problema não é você ter uma outra voz. O problema é você obedecer a outra voz e não a voz de Deus. Então eu quero deixar para você esse princípio de priorizar a voz de Deus na sua vida e na sua casa. A voz de Deus naquele contexto era a única voz ouvida e obedecida, mas num determinado momento uma outra voz apareceu e deixa eu te dizer, uma outra proposta de vida surgiu. E Adão e Eva ouviram essa outra voz. E essa voz não veio com confronto direto. A voz da serpente não apareceu e falou, não existe Deus, esquece isso, não existe Deus. Não foi um confronto direto. Não foi algo do tipo, não obedeça a Deus. Não. Essa voz chegou sutil. Ela chegou duvidando. Ela chegou relativizando. Ela chegou perguntando. Ela chegou questionando. E a voz da serpente pareceu mais atrativa. E o homem caiu.
E nós lidamos com essa realidade também. Deixa eu te dizer, são muitas vozes que têm competido pela atenção do nosso coração e dos membros da nossa família e da nossa casa. E nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Sabe por quê? Que cristãos no mundo inteiro, principalmente na janela 1040, que fala dos países em maior perseguição, no Oriente Médio, no Sudeste da Ásia, sabe por quê? Que eles morrem, literalmente. Porque eles ouvem a voz do Senhor. Não tem nenhuma outra voz que seja maior do que a voz do Senhor. Quando alguém fala, mas você vai ser morto, mas a sua esposa vai ser morta, mas isso vai acontecer, mas você vai perder tudo. Não, mas eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz, eu ouvi a voz do meu Salvador. E essa voz vale mais para mim do que qualquer outra. Essa voz é uma riqueza para mim. Nós precisamos priorizar a voz de Deus na nossa casa, na nossa família. Ah, queridos, eu quero dar uma orientação para os pais aqui. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Daniel de 16 anos, um jovem adolescente. Daniel está fazendo o IFE, Instituto Federal. Daniel ama a palavra do Senhor. Daniel é lógico, ele é racional, lógico, a mente dele é uma mente questionadora, ele gosta de argumentos. Pastor, eu falo com o Daniel, filho, você já me superou na apologética. Ele já me superou. Eu falei, história da igreja, você já me superou. E a gente conversa como eu converso com o Daniel. Esses dias a gente estava conversando e falando sobre a necessidade da humanidade, da divindade de Cristo. Eu falei para ele, filho, você entende perfeitamente por que Jesus tinha que ser 100% homem e 100% Deus? Por que não valia se fosse de outra maneira? Por que Jesus não poderia vir com 33 anos morrer na cruz no nosso lugar? Por que ele tinha que nascer? São perguntas profundas que a gente vai discutindo em casa, que a gente vai conversando. Mas Daniel é esse adolescente. Ama a palavra do Senhor. Mas ele está num contexto em que tem vozes competindo pela atenção do coração dele. E eu preciso, como mãe, identificar quais são as vozes que estão competindo pela atenção do coração de Daniel. Vozes do engano, vozes dos argumentos dos professores, que às vezes têm aqueles argumentos falaciosos, vozes dos exemplos perversos e notórios ao lado dele. Agora, eu tenho uma filha de 14 anos, a do meio. Ela estuda num colégio cristão. Ela estuda num colégio cristão, a Elisa. Elisa é diferente do Daniel. Elisa não é racional, nem lógico como Daniel. Elisa é extremamente emocional. Elisa, ela tem uma compaixão com as pessoas. Daniel tem 5 amigos. A régua dele para amizade é lá em cima. Ele tem 5 amigos. Top, os amigos. 5. Ela tem 5. Top. Elisa, Deus criou ela de maneira diferente. Elisa é daquela de 1 milhão de amigos. Elisa quer o bem de todo mundo. Elisa é aquela menina que vê uma coisa no Instagram, alguém sofrendo. Ela vem, mamãe, vamos orar. Olha só o que está acontecendo. Aí ela chora, eu choro. A gente ora. Ela quer saber qual o jejum que ela pode fazer pela amiga que falou algo, que está pensando em algo. Ela é diferente. As vozes que competem pela atenção do coração de Elisa pode ser a voz dos outros. A voz da comparação. São vozes diferentes das vozes que atingem o coração de Daniel. Mas são vozes que estão competindo pela atenção dele, pela prioridade do coração deles. Mas eu tenho outro filho. Eu tenho a Maria, que tem 5 anos de idade. A Maria é uma bênção. Só que ela é caçulinha, né, gente? Eu tive ela com 40 anos, né? Então, assim, eu confesso que eu sou meio mãe, uns 30% avó. Meus meninos, os mais velhos, né, falam assim, mamãe, você foi muito mais dura com a gente do que com a Maria. E eu falo assim, eu não tenho como refutar, que de fato eu dei uma afrouxada. Né? Eu dei uma afrouxada. Mas tem hora que Maria, a voz da comparação aparece. Por que Daniel pode? Por que Elisa pode? Por que Daniel pode? Eu não posso. Tem a voz da comparação. Às vezes, por ela ser a caçulinha, ela quer tudo para ela, acostumada, ser mimada. Mas eu preciso discernir que tem algumas vozes que competem pela atenção do coração da Maria, que são diferentes das vozes que competem pela atenção de Elisa, que são diferentes das vozes que competem pela atenção do Daniel.
E eu quero dizer algo para você ser um missionário na sua casa, você precisa identificar as vozes diferentes que atingem as pessoas de maneira diferente dentro da sua casa. A serpente chegou para Eva e tinha um discurso específico para Eva. Pais, nós não criamos filhos em atacado. Faça a mesma coisa para todo mundo. Não, queridos, eles estão lutando com coisas diferentes. Eles estão lutando com demandas diferentes. A visão missionária e restauração na nossa casa começa com o resgate da prioridade da voz de Deus governando a nossa casa. Quais são as vozes que têm competido com a voz de Deus na sua casa? No Éden, o problema se estabeleceu porque a voz de Deus deixou de ser ouvida e apareceu uma outra voz sutil que ganhou prioridade. Então observe de maneira pontual e específica as vozes que têm competido pela atenção do coração dos seus filhos, do seu cônjuge, das pessoas da sua casa. Até as vozes que têm competido pela a sua atenção, você. Porque as vozes que tentam aumentar o som na minha vida são diferentes do meu marido, são diferentes do meu filho. E quanto mais pontuais nós formos, melhor. Mas em segundo lugar, eu quero dizer para você rapidamente sobre um outro princípio. Um outro princípio para você encarar como tarefa missionária na sua casa. É o princípio de não se esconder. O princípio de não se esconder. Como assim, Érica? O versículo 7, a Bíblia diz assim: então os olhos de ambos se abriram. Ambos quem? Adão e Eva. Os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, o que eles fizeram? Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que eu tenho aqui? Eu tenho no relacionamento horizontal uma quebra da transparência. Eu tenho no relacionamento horizontal agora, eu tenho Adão e Eva enfrentando aquilo que em missões a gente chama dos pilares da queda, quando você lida com pecado, né? Vergonha, culpa e medo. Medo, vergonha e culpa são 3 pilares que vêm. E quando a gente analisa as nações de maneira geral, a gente pode olhar para uma determinada nação e a gente pode perceber se com relação ao pecado, o que prevalece naquela nação, medo, vergonha ou culpa. Quanto mais coletivista é uma nação, mais tende a priorizar a questão da vergonha. Quanto mais individualista é uma nação, mais a questão da culpa. Quanto mais mística é uma nação, mais a questão do medo, né? Enfim, são coisas que a gente analisa em missiologia. Mas eu quero dizer para você que todos nós lidamos com vergonha, culpa e medo. E o que aconteceu com Adão e Eva foi que quando eles caíram, quando o pecado entrou, eles se esconderam um do outro. E a Bíblia diz que eles costuraram folhas de figueira para cobrir a nudez. E deixa eu te dizer, o Senhor quer alcançar sua família e restaurar sua família. Ele quer remover as folhas de figueira que você colocou. Como assim, Érica? Eu quero dizer para você que muitas vezes nos relacionamentos nós não somos transparentes. Na nossa casa nós não somos transparentes. E nós escondemos com folhas de figueira as nossas vergonhas. Aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa. Queridos, eu estou de maneira mais incisiva no ministério. Eu entrei como uma liderança com 20 anos de idade. Eu estou com 45. Nesses 25 anos eu tenho ouvido muitas histórias, atendido muitas famílias. E não é raridade você vê uma família que está engajada eclesiasticamente no contexto da igreja, mas o casamento já acabou há muito tempo. Marido e mulher nem dormem no mesmo quarto, eles estão separados dentro de casa. Mas construíram folhas de figueira para poder tentar cobrir a vergonha e a nudez, para não fazer com que o outro não veja as mazelas de dentro de casa. Eu já vi muitos pais com filhos cujo relacionamento é praticamente inexistente, mas construiu folhas de figueira para ninguém saber, para ninguém perceber.
Às vezes, pessoas que nos ajudam, no contexto eclesiástico, nos ajudam. Mas quando você olha, pega uma lupa e olha dentro de casa, você encontra pornografia, adultério, ignorância, violência e abuso. Mas vamos construindo folhas de figueira para cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez, porque o outro não pode perceber. Mas deixa eu te dizer, Adão e Eva, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira para si. Só que olha o que diz o versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eu quero, em nome de Jesus, que hoje o Espírito te ajude a identificar as folhas de figueira que você construiu para tentar cobrir a nudez, a vergonha e as coisas que são consequências pecaminosas que estão dentro da sua casa. Porque o Senhor quer remover folhas de figueira. E as folhas de figueira é tudo aquilo, representa tudo aquilo que nós construímos um com relação ao outro para que o outro não veja, seja dentro da nossa casa ou seja fora. Tem a ver com relacionamento horizontal, mas deixa eu te dizer, quando houve a queda, além da folha de figueira, a Bíblia diz que quando eles ouviram o Senhor, eles se esconderam atrás da árvore, atrás das árvores do jardim. Queridos, se esconder atrás das árvores do jardim. Por que eles se esconderam atrás das árvores do jardim? Ali era eles se escondendo de Deus. A folha de figueira são eles se escondendo um do outro. É aquilo que eu não quero que o outro saiba. Atrás das árvores do jardim é quando eu me escondo de Deus nas coisas de Deus. Quem criou o jardim? Deus. Quem criou as árvores? Deus. Quem criou a figueira? Deus. Quem criou a folha de figueira? Foi Deus. E o homem se escondeu nas coisas de Deus. Deixa eu te dizer, é possível a gente se esconder de Deus nas coisas de Deus. Trabalhando para Deus, trocando intimidade por serviço e achando que porque a gente faz muita coisa para Deus, a gente está íntimo de Deus ou a gente está coberto das nossas mazelas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Trabalho para Deus não cobre pecado. Tempo não cobre pecado. Silêncio não cobre pecado. Folha de figueira não cobre pecado. Sabe por quê? Porque quando Deus aparece no contexto do jardim, ele olha para aquela folha de figueira. Ele fala, estou vendo tudo. Não adiantou nada. Ele olha para um homem escondido no meio da criação dele, das coisas dele. Deus vai dizer, estou vendo tudo. Só que sabe o que Deus faz? Você tem o primeiro sacrifício ali. Primeiro derramamento de sangue, ele pega pele de animal e cobre Adão e Eva. Existe uma questão cristológica aqui. Porque eu estou tratando do primeiro sacrifício e derramamento de sangue que aponta para o que Cristo vai fazer. Aponta para o sacrifício de Cristo. E a única maneira correta de Deus cobrir é com o sacrifício de sangue. Porque a única maneira dos nossos pecados, das nossas mazelas serem cobertas é através de Cristo. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outro jeito que não seja o sangue de Cristo sobre a nossa casa. Mas para receber a pele de animal, eu tenho que remover as folhas de figueira. Eu tenho que remover aquilo que eu estou colocando para poder encobrir. E aí? Cobertos pelo sangue, eu posso dizer para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Isaías, antes de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, ele viu a pecaminosidade dele. Ele falou, meus lábios são impuros. Meus lábios são impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou eu que vai ser de mim? A Bíblia diz que um anjo pega um fogo do altar e toca na boca de Isaías. Se ele falasse, minhas mãos estão impuras, o anjo tocava nas mãos. Se ele falasse, meus pés estão impuros, tocava no pé. Meu ouvido está impuro, meus olhos estão impuros. O anjo do Senhor tocaria onde ele está falando. E eu estou querendo dizer para você aqui, que o segundo princípio, para a gente experimentar uma restauração dentro da nossa casa,
e entendermos a nossa família como campo missionário, como esse lugar de restauração para ser bênção onde nós estamos e onde o Senhor quiser nos levar, nós não podemos nos esconder. Vamos remover as folhas de figueira, vamos sair de trás das árvores e vamos ser transparentes com o Senhor. Eu quero que hoje, aqui nesse culto, nós já estamos terminando, eu quero que nesse culto você abra a porta da sua casa e se mostre para o Senhor. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor já vê tudo, o Senhor sabe toda a rotina do que acontece dentro da minha casa. Mas eu quero hoje abrir a minha casa para encontrar essa restauração do Senhor, para que eu possa de verdade me posicionar como missionário na minha família. Terceiro lugar que eu quero dizer para você é que o terceiro princípio, para você entender isso, é o princípio do tempo de qualidade com Deus em família. Queridos, o versículo 8, a Bíblia diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o Senhor do universo, o Senhor Todo-Poderoso que criou o universo, que criou todas as coisas, esse Deus poderoso, criador, grandioso, que chama as estrelas pelo nome, toda tarde ele se mostrava de uma maneira mais palpável para os seus filhos. Na viração do dia, o Senhor caminhava com Adão e Eva no jardim. Se o Deus criador, salvador de todas as coisas, todos os dias ele estava com seus filhos, quanto mais nós. Nós precisamos de intimidade com Deus e precisamos de tempo de qualidade com os nossos filhos. Precisamos caminhar com eles como Deus caminhava com Adão e Eva. Precisamos ouvi-los, conversar com eles como o Senhor fazia. Deixa eu te dizer, uma das moedas mais importantes da nossa vida é o tempo. Não sei se é exatamente essa conta, mas parece que em 24 horas, depois você pode confirmar se eu errar, parece que em 24 horas a gente tem aproximadamente 86.400 segundos. Imagina que todos os dias, na sua conta bancária, Deus deposite R$86.400 todos os dias, só que você não pode gastar no outro dia, você tem que gastar naquele. Todo dia você recebe R$86.400. Seria bom, né? Para a gente gastar naquele dia. É isso que acontece com o tempo. Sabe por que você não morreu ainda? Porque Deus tem propósito com você. Todos os dias, quando você acorda, Deus deposita na sua conta 86.400 segundos. E não importa o que você faça no dia, você não tem como recuperar esse dinheiro. Você investe, gasta esse tempo. No dia seguinte, o Senhor deposita 86.400 segundos de novo para você. A minha pergunta é: como você tem investido o seu tempo? Porque o tempo é a moeda mais valiosa. E eu vou te dizer algo. A nossa prioridade, ela não é determinada por aquilo que a gente fala que é prioridade, mas pelo tempo investido. John Piper, ele disse certa vez que uma das grandes funções da internet, redes sociais, TikTok, Instagram, no dia do juízo final, é mostrar para você que a falta de leitura bíblica, oração na sua vida nunca foi uma questão de falta de tempo, sempre foi uma questão de falta de prioridade. Então, um princípio para restaurar a família é princípio de tempo de qualidade. Ore por sua família. Ore de maneira intencional na sua casa. Estabeleça momentos com os seus filhos, por exemplo. Eu sempre digo, filhos não vêm em atacado. A gente precisa entender a dinâmica de cada um. Eu disse para vocês, eu dou aula no seminário lá, né? E eu dou aula lá de Novo Testamento, Missiologia e Introdução Bíblica. E às vezes eu chego 8, 9 horas da noite, assim, 10 horas. E quando eu chego, às vezes, o meu filho, Daniel, está lá. Mamãe, vamos conversar? Às vezes, conversa longa. Tem dia que eu falo, filho, minha cabeça está a mil. Vamos conversar uma coisa simplesinha hoje.
uma coisinha mais tranquila. Mas ele está lá o quê? O tempo de qualidade com Daniel são conversas profundas, conversas teológicas profundas, da vida. A gente vai discutir a guerra em Israel, são essas coisas. Só que Elisa também. Só que Elisa é outra coisa. Elisa gosta de compartilhar a experiência dela. Elisa gosta de dizer como que ela foi na escola. Ela gosta de compartilhar as mazelas das colegas dela. Por que as colegas estão sofrendo? Ela gosta de compartilhar. Ela gosta de sentar comigo. Às vezes a gente fica de bobeira vendo às vezes uns vídeos no Instagram só de risada, só para te dar risada. Eu fico dando risada com ela. Daniel acha mal bobeira. Mas Elisa gosta de tempo com ela. Maria, de 5 anos, é brincar, né? Não tem outro jeito. Maria brincar, faz comidinha, faz não sei o quê, faz não sei o que lá, vamos provar. E a gente tem que orar em todas as comidinhas que ela faz, né? E é uma coisa interessante, porque lá na igreja a gente está orando, cada mês a gente ora por um país, né? E esse mês é Cuba, a gente está orando por Cuba, com as crianças, né? Então eles recebem um albinho, eles recebem um país, e é interessantíssimo. Porque eu falei assim, gente, Maria com 5 anos, eu tenho certeza que ela, quantitativamente, ela já orou mais por Cuba do que eu. Por quê? Porque todas as orações dela do dia, Senhor, abençoa o país Cuba, para as pessoas que estão lá. E aí ora pelo que tem que orar e amém. Antes de comer todas as refeições, inclusive as refeições de brincadeira. Então ela brinca muito de comidinha. Vou comer a comidinha aqui. Mamãe, você não vai orar, não? Aí ela ora. Aí ela ora e ora por Cuba. Eu falei, meu Deus. Maria, nesse mês, ela já orou mais por Cuba, quantitativamente, do que eu já orei. Entende? Como que, agora, exige tempo, querido. Existe investimento de tempo. E, por fim, eu quero terminar dizendo para você que um outro princípio que a gente precisa para se posicionar na nossa família é entender que amor, perdão e redenção só acontecem através de Cristo. Gênesis 3, 21, a Bíblia diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. E Gênesis 3, 15, você tem aquilo que a gente chama de proto-evangelho, do primeiro evangelho, a primeira menção a Jesus nas Escrituras. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu estou falando de Jesus aqui. No contexto da queda, no contexto da primeira família destruída com medo, vergonha e culpa, o Senhor vem com a palavra de salvação, anunciando a promessa do Messias ali. E eu termino dizendo para você que não importa qual é o contexto de culpa, vergonha e medo que você tem dentro da sua casa. Não importa quantas folhas de figueira você costurou para tentar esconder do outro aquilo que você passa. Não importa em quantas árvores você já foi se esconder de Deus, talvez a árvore da religiosidade, a árvore do serviço para Deus, em quantas coisas você já se escondeu para não dizer para Deus que você estava nu. Eu quero dizer para você que o Deus que enviou a redenção no contexto da queda é o Deus que hoje alcança a sua família e quer estabelecer essa redenção na sua casa. Em nome de Jesus. E a partir desses princípios, eu quero que você entenda que o Senhor te restaura para uma missão. Eu quero que você enxergue a sua vida, eu quero que você enxergue a sua casa como seu principal campo missionário. E eu termino dizendo para você que de todas as coisas que a gente faz, queridos, nada tem uma prioridade maior do que a nossa casa. Nada tem uma prioridade maior. Eu estava em dezembro em Angola, pregando para mais de 700 crianças. Quero muito poder voltar a Angola. A gente está com um projeto agora de ir para Moçambique, que é um país de perseguição. Muitas coisas. Mas eu estava lá ministrando para 700 crianças. E dessas 700 crianças, eu sei que existem, em meio a milhares de crianças que eu ministro ao redor do Brasil, do mundo, eu sei que tem 3 crianças pelas quais eu sou responsável. E o nome delas são Daniel, Elisa e Maria. Eles são a minha prioridade. Eles têm um investimento maior do meu discipulado. Eu abro mão de qualquer coisa pelo discipulado deles.
E eu quero que nessa noite você seja encorajado a ter essa visão missionária na sua casa. Ter essa visão de que a sua casa, de que a sua família é campo missionário seu. Tem alguém da sua família... Spurgeon diz assim, acho que eu já falei isso aqui. Spurgeon diz assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou você é um missionário ou você é campo missionário. Você já é convertido? Você já aceitou o Senhor? Você já viu o Senhor? Você é um missionário. Tem alguém do seu lado, na sua família, na sua casa, que mora com você, que ainda não conhece o Senhor? Essa pessoa é campo missionário. Se você é missionário e tem um campo missionário, o que está faltando para você se posicionar como missionário nesse lugar? Ah, mas é muito difícil, Eric. Você não conhece meu filho, você não conhece meu cônjuge. E tem países que são difíceis mesmo. Tem campos que são difíceis mesmo. Mas você não vai desistir, porque Deus te plantou ali. Amém?